Ele está de volta, Altamiro Borges, com seu topete fantástico aqui no 11 News. Altamiro, primeiro, eu quero que você fale. Semana passada ele não teve aqui, a gente sente falta, tu aqui, viu, quando você não vem. Cadê o Altamiro? Cadê o Altamiro? E você já tá bonzinho, né? Você ficou um pouco gripado? O que foi, Altamiro? Pode ligar seu microfone aí, querido, que tá desligado. Pimba, liguei. Tudo bem, Conde? Tranquilo, mestre? Tudo bom? Tudo certinho, tudo certinho. Semana passada, retrasada, eu peguei uma virose brava. Virose. Virose brava. Tem lá a referência 05. Eu tava com mais de 20. Tava totalmente estragado. Fiquei mal. Passei um períodozinho, foi perrengue lascado. Agora é que eu tô me recuperando. Mas, você é daqueles, o Altamiro. Eu também sou desses, né? A gente não pode ficar doente, cara. A gente não tem tempo para ficar doente. Altamiro Borges. Mas como que faz com o diabo de uma virose? Ela está espalhada na cidade, aí dá umas infecções, dá uma infecção brava. Mas, mas já foi, chega. Passa. Altamiro Borges, vamos lá. Altamiro, queria começar pedindo para você comentar um pouco essa delação aí do Rony Lessa com relação a Marielle Franco, o caso Marielle Franco. O governo prometeu, acho que prometeu muito que ia sair a resolução desse caso, e as pessoas ficam numa ansiedade brutal, porque é um caso que precisa ser, né, apresentado para a população brasileira, para a história brasileira e tudo mais. De qualquer maneira, essa delação abre mais uma vez uma janela de expectativa aí para a gente chegar ao famigerado mandante deste crime bárbaro. Como é que você viu aí a notícia da delação do Rony Lessa? Altamiro Borges. Vamos lá, dá um pitaco aqui, Conde. Eu concordo com o Capelli, que ainda está como secretário executivo, né, como segundo homem do Ministério da Justiça, até o Lewandowski fazer a mudança. Capelli disse, o caso ficou parado. O caso foi muito maltratado durante muito tempo, né? O assassinato da Marielle e do Anderson ocorreu em março de 2018, quando estava no quente do assassinato, que é quando as provas estão mais quentes, inclusive, quando é possível você chegar mais rapidamente aos culpados, não só por quem executou, mas quem mandou, por que mandou. Simplesmente o governo do Rio não fez nada. O governo do Rio já estava na mão, né? Era o Braga, o vice do general Braga, o vice do Bolsonaro, era intervenção militar no Rio de Janeiro. Ele era o comandante da segurança no Rio de Janeiro. Não foi feito nada durante o governo, durante a intervenção militar do general Braga, o vice do Bozo, que fala tanto em eficiência em segurança pública, né? Não foi feito nada. Nos 4 anos do Bolsonaro, aí que não se fez nada mesmo, porque o Bolsonaro gosta muito de milícia, né? Bolsonaro homenageou miliciano, empregou mulher, mãe de miliciano, né? O Flávio Bolsonaro foi até a cadeia para entregar uma condecoração para aquele Adriano, que era o chefe do escritório do crime, né? Então, no governo Bolsonaro é que não foi feito nada mesmo, né? Você tem toda uma situação de ligação de uma parte podre da polícia do Rio de Janeiro com as milícias, não é isso? As milícias são formadas, né? O livro do Bruno Manso é impressionante, da República das Milícias, como que são formadas as milícias no Rio de Janeiro. Então, nada foi feito. De fato, passou a ser feito no governo Lula, que está indo atrás, né? O papel da Polícia Federal, acionou a Polícia Federal. Então, no ano passado, já haviam sinais de que provas teriam sido recuperadas, porque o problema é que já tinha se passado 5 anos, as provas vão perdendo, né? Vão perdendo força, né? No ano passado, o ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, né, já tinha indicado, estamos nos aproximando, né? E agora vem essa história do Rony Lessa topar o processo de delação premiada. Isso eu acho que deve estar preocupando um bocado de miliciano no Rio de Janeiro e um bocado de gente que gosta de miliciano. Tem um bocado de bolsonarista que deve estar preocupado
com essa delação premiada do Rony Lessa. Rony Lessa foi o executor, né? A delação dele tem muita força. É lógico, a delação premiada não dá para ser como era no período da Lava Jato. O cara fala para diminuir a pena. Né? A delação premiada tem que ter as comprovações. Né? Você tem que ir atrás de comprovação. Não basta o sujeito falar para livrar a cara dele. Né? O Rony Lessa é um criminoso. Não basta fazer isso. É preciso, com base nisso, juntar com as provas, com a delação do Elcio, que foi o motorista na execução da Marielle e do Anderson, e juntar com o que já se acumulou de provas. Né? O Capelli, o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, nos próximos dias, o Capelli diz, estamos mais próximo de saber quem mandou matar a Marielle, quem mandou matar, e que acabou também com a morte do motorista do Anderson. Estamos mais próximos de saber isso. Né? A delação do Rony Lessa é bombástica. É uma delação, né, que a gente vai agora. Inclusive, a defesa do Rony Lessa abandonou, né, o caso, porque parece que ele estava alegando inocência até o acordo de delação. E agora, enfim, ele está assumindo, né? Então a defesa não tem essa defesa, vai ter que trocar a defesa para fazer esse. Não foi fácil, porque demorou muito para esse acordo sair. Falando em delação premiada, meu querido Altamiro, diga, querido, diga. Só uma observação. Demorou por isso, porque o Rony Lessa ele contava com respaldo no Executivo Federal. Durante 4 anos teve lá um amigo dos milicianos, teve Bolsonaro. Claro. Então ele achava o seguinte, esse Bolsonaro, esse capetão que gosta tanto de milícias, ganha a eleição, vou dar um golpe e eu fico na boa. Agora, eu acho que ele estava esperando, né, ou o golpe dar certo, ou passar o mandato do Lula e o Bolsonaro voltar, para ele voltar a ficar, né, sem delação, sem nada, ser protegido ali. Tô brincando, gente. Olha, falando em delação premiada, a delação do Mauro Cid, hein, Altamiro? O cara foi lá, delatou. Eu me lembro que na época saía várias informações da delação dele pela imprensa e depois sumiu tudo. E agora existe uma conversa de que as Forças Armadas, né, querem dar um prêmio de consolação pro Mauro Cid, que é promovê-lo a coronel. Interessante isso, né, Altamiro? E aí, Altamiro? O que a gente faz? Muda para o Paraguai? O espírito de corpo dos milicos é impressionante. Né? É impressionante, porque é isso, os generais... Porque ao proteger o Mauro Cid, na verdade, eles estão se protegendo. Né? Então, ao falar na possibilidade, né, esperando o resultado, né, do processo no Supremo, ao falar da possibilidade de promover o Mauro Cid, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Se comprova que o Mauro Cid fraudou cartão de vacinação. Se comprova que Mauro Cid tentou trazer joias de forma ilegal para o Brasil. Passando pela alfândega, né? Só foi barrado porque o cara da alfândega, da Receita lá em Cumbica, peitou. Né? Teve que aguentar uma baita pressão dos milicos, mas peitou. Né? Se comprova, então, que ele estava metido nisso. Se comprova que o cara tentou vender nos Estados Unidos, ou seja, né? Não só fraudou a entrada no Brasil, como tentou vender joias nas Arábias nos Estados Unidos, relógio Rolex e o diabo nos Estados Unidos. Se comprova que o cara era o que fazia, era o faz-tudo do Bolsonaro, era o ajudante de ordens, era o chefe da ajudância, né? Que fazia todas as tretas do Bolsonaro e da Michelle. Né? Pagava contas, pagava conta de parente. Se comprova tudo isso. Se comprova que até o pai do tenente-coronel Mauro Cid, o Cidão, foi o que negociou as joias nos Estados Unidos. Se comprova tudo isso e o Exército ainda quer dar uma promoção para o cara, é um negócio impressionante, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Depois, as Forças Armadas não sabem por que
as pesquisas têm apontado que a popularidade e a credibilidade das Forças Armadas está indo para o ralo, está indo para o buraco. Não sabe, porque se acha. Né? É como uma parte dos generais brasileiros se acha como moderadores, né? Que as Forças Armadas têm papel moderador e que o partido militar é o partido da ordem e do progresso, né? Eles se acham. Né? Então, é realmente impressionante. Me impressiona também isso que você falou, viu, como o Mauro Cid sumiu da mídia. O negócio desapareceu, cara. O que houve? Né? Será que a mídia já se deu por satisfeita? Agora o negócio é bater no Lula e deixa para lá o que ocorreu da herança bolsonarista? Será que é isso? Será que a mídia, ó, nós já atacamos um monstro que nós ajudamos a criar, atacamos o Mauro Cid, revelamos as sujeiras, revelado pela mídia, né? Estadão, inclusive, né? Atacamos as sujeiras do fascista, né? Agora deixa para lá que esse ano é ano de eleições municipais, o nosso centro é bater no Lula, é bater em tudo que signifique mudanças no governo Lula. Né? Abreu e Lima, tudo que signifique mudança, pau no governo Lula para a eleição municipal. Esqueceram o Mauro Cid. Mauro Cid sumiu do noticiário, né? Sendo que é isso, Mauro Cid é um homem-bomba. Né? Num primeiro momento, ele se recusava a falar, né? Ia ter delação premiada, se recusava a falar, mas quando o ministro, né, Alexandre de Moraes, né, deu busca e apreensão e prenderam os celulares do Mauro Cid, inclusive vários celulares, ele tinha vários, né? Aí os celulares do Mauro Cid começaram a falar, e começou o Mauro Cid quieto e os celulares tagarela, falando tudo, expondo tudo, Michele, cartão de vacinação, tentativa de golpe, tudo, né? O celular do Mauro Cid é um verdadeiro dedo duro, né? Foi falando tudo. Aí, com isso, ele resolveu fazer a delação premiada. Na delação premiada, ele confirma várias coisas. Confirma várias coisas que já tinham vazado pelo celular dele, pelo serviço de mensageria dele, do WhatsApp, de Telegram dele. E eles deram uma congelada no Mauro Cid e a conivência da imprensa é chocante, quer dizer, porque será que isso pode favorecer o bolsonarismo nas eleições municipais, né? Que se essas questões vêm à tona, não é difícil da gente lembrar, né? A questão do cartão de vacinação acabou de ser confirmado pela CGU, né? Que foi realmente fraudado, só que não se sabe quem ordenou ou mandou fraudar. E aí a gente nunca vai saber se o Bolsonaro tomou a vacina ou não. Quer dizer, a gente sabe que tomou, né, Altamiro? Mas para a reputação canalha dele, ele tem que dizer que não tomou, né? É uma coisa impressionante. Diga. Não, esse negócio do Mauro Cid, eu acho que no caso da mídia, a principal razão não é nem o Bolsonaro, é a questão de defesa da corporação militar também. Militar. A mídia não se propõe a fazer. Essa mídia monopolista, essa mídia que sempre pediu ajuda dos militares golpistas em momentos históricos importantes, pediu ajuda dos militares golpistas contra Getúlio, pediu ajuda dos militares golpistas contra a posse do João Goulart, pediu ajuda dos militares golpistas no golpe de 64, pediu a bênção do general conspirador Vilas Boas no golpe contra Dilma. Essa mídia golpista mantém uma relação, ela nunca se propôs a discutir a fundo uma reforma no sistema militar brasileiro, né? Uma reforma que acabe com esses privilégios, acabe com essa pretensão de ser partido moderador da sociedade brasileira. Ela nunca se propôs a discutir a fundo. Então, ela vai aliviando para os milicos. Eu acho que o Mauro Cid foi um pouco nesse pacote, porque os milicos golpistas são uma reserva para a cloaca burguesa brasileira que tem no DNA o fascismo e o golpismo. A impressão que eu tenho. É um ativo estratégico das nossas elites brancas, né? As Forças Armadas Brasileiras. Aliás, boa frase. Muito se tem criticado, meu querido Miro, uma certa reaproximação ou aproximação
do governo e do Lula com as Forças Armadas. Eu vou pegar um post aqui do nosso queridíssimo Jefferson Miola, que é um cara, além de ser elegante, está sempre atento a tudo que acontece, sempre com muitos dados e muitos relatórios que ele tem acesso. Olha só o que ele diz, o Altamiro. Segue tudo como dantes no quartel de Abrantes. A única diferença é que a família militar já nem precisa acampar no Forte Apache. Afinal, nem é mais preciso porque eles continuam se esbaldando em cargos e funções relevantes do governo federal. Em novembro de 2023, já no governo Lula, 2.760 militares ocupavam postos no governo, um pouco menos que os 2.938 que estavam designados em dezembro de 2022, ainda no governo fascista militar. No GSI, coração do poder civil, instalado dentro do Palácio do Planalto, desde onde os militares atentaram contra a democracia, a farra continua. São 1.110 militares sob o governo Lula, só 81 a menos que os 1.191 durante o governo Bolsonaro. Enfim, parece que não mudou muita coisa. Os militares estão dentro do governo, Altamiro. E o Lula recentemente participou de uma inauguração e de uma passagem de comando na Bahia também dos militares, num sentido que acabou sendo relatado pela imprensa através do Zé Múcio, que era assim, as Forças Armadas estavam se sentindo desprestigiadas e tal, e que o Lula tinha que dar uma atenção para eles. É uma situação ainda em aberto, né, Altamiro, para dizer o mínimo, né? Não, aí o Miola tem... Miola é uma leitura obrigatória, eu leio tudo que o Miola publica, é um grande jornalista, grande pensador, tem uma cultura vastíssima, né? Miola, o Jefferson, é uma leitura obrigatória. E ele tem alertado para isso. O processo de militarização da sociedade brasileira continua. Você pega mesmo agora, recente, no ato em defesa da democracia, que foi um ato importantíssimo para lembrar, né, a ação terrorista do 8 de janeiro do ano passado, os militares foram isentados. Ninguém criticou os militares. Né? Ninguém criticou os militares. Né? Ao contrário, você chegou a afirmar que os militares que garantiram a democracia no Brasil. Exatamente os militares que os quartéis foram transformados em incubadoras de terroristas. Né? Exatamente os militares que deram guarita para os terroristas, para os golpistas. Né? Mas no 8 de janeiro se afirmou que as Forças Armadas foram legalistas, foram as que garantiram a democracia no Brasil. Logo elas. Então, isso é um problema seríssimo, que o Miola aponta. Né? Eu acho que aí tem um problema que é uma opção do presidente Lula. Já expressei essa minha opinião contigo, pode estar totalmente equivocado. É uma opção do presidente Lula. Aí a culpa não é do ministro Passapano Múcio. Né? É o presidente Lula. O presidente Lula ele faz opções. Isso é histórico. Ele já fez nos primeiros governos dele, em 2002, 2000. Ele faz opções de com quem ele vai comprar briga e com quem ele não vai. Né? Então ele fez uma opção. Eu não vou comprar briga com os milicos. Não vou comprar. Eu vou tentar desarmar essa bomba. Por isso que eu indico um passapano, o Múcio, para ministro da Defesa. O Múcio não caiu do céu, foi indicação do Lula. Foi indicado por ele exatamente para fazer esse meio-campo, essa conciliação. É uma opção do Lula. Ele decide não comprar essa briga. Pode ser até que venha comprar no futuro. Mas, de imediato, o que o Lula tem feito é cedido. Você vê que o orçamento militar está aumentando, não está diminuindo, está aumentando o orçamento militar. Apesar das denúncias, né? Todo dia tem uma denunciazinha de corrupção nessa área, nas Forças Armadas. Agora pintou uma, né? A partir do Partido Novo. O Partido Novo é que entrou com uma crítica das tais adegas nos hotéis militares, adegas de vinho. Grana, gasta em adegas de vinho em hotéis militares. Mas eles não falam também em austeridade fiscal, diminuir o papel do Estado, é adega para hotéis militares? E foi o Partido Novo que pediu esclarecimento. Partido Novo, olha que maluquice. Né? Então, agora pintou um estudo, que é um estudo muito interessante, de como o grosso da grana que é enviado para o setor militar é para o funcionário, para os generais.
Diga. Ô, Altamiro, essa história das adegas aí, você não acha que os militares precisam beber bastante para poder ir para o campo de batalha assim, mais É verdade. digamos, atirados, que nem foi a invasão lá na sede dos Três Poderes? Não, tem que beber bastante, tem que comer muita picanha, muito salmão, tomar Viagra, prótese peniana, precisa de muita coisa para ter força, ter vigor, né? Então tem coisas assim Olha, apuradas. Apesar de, agora eu estava falando, saiu um estudo agora recentemente que mostra que 80 e poucos por cento, 86, 87% das despesas na área militar são despesas operacionais para são pessoal. despesas de salários, é isso. Impressionante. Isso não bate com os outros países do mundo. Olha, se continuar assim, Miro, nada que o Lula não está a fim de mexer. Diga, desculpa. vai ser difícil recuperar recuperar não, quer dizer, construir algum tipo de imagem positiva para as Forças Armadas brasileiras. Elas estão lá no fosso, né? As últimas pesquisas, né? As Forças Armadas perderam credibilidade e tudo mais. Recuperar a credibilidade com tudo isso que está acontecendo não vai ser fácil, né? Aliás, vai ser meio que impossível. Altamiro, antes da gente seguir aqui, deixa eu trazer aqui a participação do nosso público. Jair Silva Ferreira está elogiando aqui o Marcelo Dias, que passou por aqui. Deixo também minha solidariedade ao povo pataxó da Bahia, salve guerreiro. É um assassinato covarde, né, na Bahia. O governador até se pronunciou também sobre isso. E nós vamos tratar desses temas aqui ao longo da semana. A perseguição aos indígenas. A Ana Simpson está dizendo: Conde, pede para ele falar um pouco mais sobre o Tarcísio do PSOL. Aqui o Marcelo Dias, acho que ele está se referindo ao Marcelo Dias, na próxima vai ficar para a próxima. O Altamiro pode falar um pouco na sequência para a gente aqui. Jair Silva Ferreira, Marcelo Dias, o programa Minha Casa Minha Vida nunca priorizou a raça negra, a política universalista, que não foca a falta de moradia, que é um problema histórico entre o nosso povo negro. Está aqui uma denúncia. Fernando Baix, só existe uma pena para alta traição. Não vi ninguém pedir essa pena. Então, que siga a vida sem punição. Não vai dar tempo de falar do Tarcísio do PSOL. A gente vai trazer isso, Ena, ao longo da semana, porque é um tema importante, né? O Tarcísio se colocando aí como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ô Altamiro, que você está aprontando aí no Barão de Tararé? Eu queria... Tem o tema aqui a gente podia continuar falando do Exército, tem o tema da desoneração da folha de pagamento, que essa semana vai ser negociada ali entre Congresso e governo, alguns temas quentes, né? A questão também da isenção para os pastores. O Haddad vai receber ou já recebeu alguns dos pastores para conversar sobre isso. Em linhas gerais, para a gente terminar aqui, nós temos 3 minutinhos. Fala um pouquinho para a gente. Não, só eu vi aí nos chats a questão de solidariedade. Eu queria manifestar publicamente minha solidariedade ao Genuíno, né, que está sendo vítima de perseguição de uma entidade sionista, uma entidade que está tentando justificar o genocídio ao povo palestino, né? Então, eu queria manifestar minha total solidariedade ao ex-deputado Genuíno pela sua postura corajosa de denunciar esse massacre, esse genocídio, né? E propor uma coisa que está sendo proposta no mundo inteiro, boicote, né, a empresas ligadas a sionistas, né? Então, está sendo proposto no mundo inteiro uma campanha de boicote, é uma campanha internacional, né? Então, manifestar essa solidariedade. Com relação aos militares, só uma observação, Conde. Eu acho que, volto a dizer, isso é uma opção do presidente Lula. O presidente Lula opta por não mexer em determinados vesperos, né? Ele não está afim de mexer nos militares, ao contrário, ele vai abanando, vai fazendo cafuné, né? Então, aumenta a verba para a área militar, não mexe nessas denúncias que pintam, mantém o Múcio como ministro passapano da defesa, né? É uma opção do presidente Lula. Ele não quer comprar determinadas brigas, ele acha que não tem força para isso, então não compra briga com milicos, não compra briga com os agrotrogloditas, não compra briga com a mídia hegemônica, não compra briga. Agora até começou a comprar uma pequena briga, mas não foi ele, foi a Receita Federal com os pastores, bispos, padres, os líderes religiosos com a tal da isenção fiscal. Mas isso foi a Receita Federal, a partir de uma sondagem, inclusive, do Tribunal de Contas, né? O gasto que foi feito, né? A grana que se gasta com isenção fiscal para
para padre. Ué, se pastor tem, por quê? Né? Se pastor, bispo tem, por que nós não temos? Né? Então, eu pago, o pastor paga também. Tem que pagar também. Não pode ter isenção fiscal. Né? Isso é uma pequena rusga. Mas ele também não estava comprando grandes brigas. É uma opção tática que ele faz. Eu acho que ele está fazendo isso com os militares. Acho, pegando ainda a questão dos militares, os militares se desgastaram muito durante o regime, durante a ditadura. Eles foram um desastre na economia, a inflação explodiu, o país ficou totalmente dependente, era um país endividado, pendurado na brocha, refém do Fundo Monetário Internacional. Eles afundaram em denúncias de corrupção, é que às vezes as pessoas perdem a memória, mas os militares estavam envolvidos na época da ditadura, né, em inúmeros casos de corrupção. Né, inúmeros casos de corrupção. Eles caíram num baita desgaste e foram para a caserna, se esconderam, ficaram lá 30 anos preparando para voltar. Acharam um candidato, que foi o Bolsonaro, foi lançado na ANAM, inclusive, foi lançado na Academia dos Oficiais, né? Nas Agulhas Negras, né? Foi lançado na academia, né? Acharam um candidato e voltaram ao poder. Chegaram a ficar com mais de 6 mil cargos no governo. Mais de 6 mil cargos. Na reta final é que deu esse número que o Piola menciona de 2 mil e poucos, né? Quase 3 mil. Né? Agora eles estão novamente eles estão evitando de discutir política, mas eles fazem o lobby, eles fazem a pressão sobre o governo. E o Lula vai cedendo. Mas eles evitam de aparecer na política. Eles vão ficar novamente quietinhos. Eles vão ficar ali. Uma nova possibilidade de golpe. Como é que se chama mesmo? Vão ficar hibernando. Latentes ali, né? Vão ficar adormecidos. Hibernando, exatamente. Até a próxima oportunidade para dar a facada na democracia. Altamiro Borges, chegamos ao final aqui do 11 News. Agradecer demais o Altamiro, a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado pelo carinho, pela presença. Continuem com a nossa programação. Amanhã estaremos de volta às 11 horas e semana que vem com o Altamiro mais uma vez. Se cuida, hein? Cuidado com essas viroses malucas aí, Altamiro. Beijão, querido. Valeu, gente.